Este é o podcast Pó Dançar, produzido pelo Instituto Festival de Dança de Joinville, com o objetivo de trazer temáticas e personalidades importantes do mundo da dança. Boas-vindas ao Pó Dançar. Meu nome é Giovana Pérez, eu sou bailarina profissional e comunicadora na dança e a host dessa edição do podcast Pó Dançar, que está super especial. Então vamos para o nosso próximo episódio, porque aqui a gente não só pode dançar, mas a gente pode falar bastante. E hoje conversaremos com duas megas renomes do mundo da dança brasileira e que inclusive são muito importantes aqui para o Festival de Dança. E a gente vai trazer uma temática muito importante também, porque eu não sei se vocês sabem, mas existe um conselho, e eles vão estar explicando o backstage do festival, que na verdade acontece o ano todo. Então a gente vai estar falando sobre o festival o ano todo nessa edição que está super especial, com ele, que é, na verdade, uruguaio, mas já está no Brasil há muitos anos, diretor artístico e coreógrafo, mas já passou também como primeiro bailarino do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, sendo um dos bailarinos de maior evidência no cenário da dança brasileira. Marcelo Misalite, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado, Giovana. Prazer estar aqui falando para dançar. E também estamos com ela, que é bailarina, coreógrafa, encenadora, fundadora e diretora do grupo de dança Primeiro Ato e Primeiro Ato Centros de Danças, graduada em psicologia pela PUC Minas, com especializações em coreoterapia e psicomotricidade. Que interessante isso, na verdade. Preparadora corporal de atores e músicos. Seja muito bem-vinda, Sueli Machado. Muito obrigada, Prazer. Giovana. Obrigada a vocês. Finalmente vai acontecer esse nosso episódio, porque a agenda tava assim, ó, né? Porque é isso, né? O festival acontece muito durante esses 13 dias. É uma loucura, principalmente para vocês que fazem parte de júri, de conselhos e tudo mais. Mas também acontece muito antes, né, esse preparo todo. E aí eu queria começar perguntando como que, na verdade, surgiu o convite para você, Sueli, fazer parte do Conselho. A Sueli, que faz parte dessa edição das premiações especiais, ela já vai explicar também um pouquinho mais. Mas como que surgiu, na verdade, a sua relação com o festival? Que, na verdade, você estava me contando que tem tudo a ver também com o seu grupo do Primeiro Ato, que completa 40 anos, coincide com 40 anos do festival. Então, conta pra gente como que surgiu essa relação. Essa relação vem de muito tempo. Primeiro como admiradora, né? Um lugar que promove essa quantidade de encontros, essa potência na dança. Isso sempre me gerou curiosidade e principalmente o desejo de pertencimento a um lugar que proporciona para a dança essa possibilidade de evolução de cada artista. Então, há 20 anos atrás, eu comecei frequentando quando Roberto Pereira, que fazia parte da curadoria na época, me convidou para vir como júri de dança contemporânea. Que legal. E daí foram anos seguidos, eu fui júri de dança contemporânea, de jazz, de danças urbanas, e aí logo depois eu passei a ocupar o conselho por 3 anos, e sempre estou vindo cada hora com uma função. Depois eu vim dando a minha oficina de autonomia e identidade no gesto na dança contemporânea. Então, vim como professora e assim, cada hora eu estou passeando num dos lugares. O fato de eu ter uma formação, tanto na psicologia, que não deixa de poder fazer uma gestão de pessoas, saber falar, saber conversar com as pessoas, saber ouvir, né? E também o fato de eu ter sido formada nas danças clássicas, contemporâneas e jazz. E as danças urbanas passaram a ocupar minha vida pela escola. Eu tenho uma série de professores de danças urbanas na minha escola e fui estudar, passar. Uma coisa que eu fiz desde o começo foi pegar consultorias de outras áreas para complementar as minhas. Que bacana. E assim eu fui entrando no festival nessas várias áreas, entendendo o festival, compreendendo o desejo tanto da organização quanto das pessoas que aqui vêm, com que objetivo elas vêm, qual que é o olhar de cada uma delas. E eu acho que depois de 20 anos, eles me acharam na condição de estar nessa coordenação dos prêmios especiais, que muito me honra, mas que é uma responsabilidade imensa, que faz a gente pensar muito
e olhar com um olhar generoso para todas as áreas, para todos os estilos, né? E a gente já vai estar falando mais sobre isso, né, das premiações especiais, especialmente, mas é interessante de saber que você passou em várias edições de cada hora uma experiência, né, para você diferente e traçando caminhos dentro da própria dança. Então, quer dizer, a dança não tem, como a gente vem mostrando aqui nos outros episódios, com outros convidados, a dança não é só sobre um caminho, né? Uma vez que você vem representando a dança contemporânea, você não pode andar por outros caminhos também. Então, isso é muito legal de perceber na sua trajetória e a relação que você faz isso com o seu grupo também, fora do festival, e que faz tudo isso parte da sua trajetória como profissional da dança. Então, a dança é uma linguagem, né? É a linguagem que eu escolhi falar com o mundo. Então, eu tenho que aguçar os meus sentidos, o olhar, a escuta, a percepção, para que eu possa fazer essa leitura, sim, né, isso é importante. do outro, do movimento do outro, em relação a tudo. Quando eu falo de encenação, é o espaço, como que as pessoas aproveitam o espaço, como que elas trabalham a precisão e a segurança delas naquilo que elas querem dizer. Legal. Porque se eu vou chegar aqui para você sem condições de conversar com você, não vai funcionar. Então, a dança como linguagem, como arte, né? Porque ela é arte, ela é uma linguagem artística. Então, a arte permite muito. A função da arte, né, é estar sempre se renovando, é estar sempre buscando. Eu acho que a arte tem uma característica que eu acho muito importante, que é subverter aquilo que já existe. Porque o mundo muda e a arte vai captando as mudanças do mundo. Isso é muito importante, né? Eu, como bailarina, participei de edições anteriores também, eu vi os rostos de vocês, a personalidade de vocês já presente no festival, e é muito bacana isso, porque tenho certeza que da última edição já é diferente de como vocês voltam para essa edição, né? E é legal acompanhar as tendências, acompanhar as mudanças, porque é isso, né? Cada edição a gente tem tendências novas, novos movimentos, e não só dentro do festival, mas no mundo da dança, né? Como um todo. E para nós também é um grande aprendizado. Com certeza. Um grande aprendizado me perceber no festival. Legal. Como que eu mudei, sabe? O meu olhar, como que acrescentaram coisas, como a gente passa a ver de uma outra maneira alguma coisa que você tinha uma percepção, mas são tantos grupos que pesquisam que a pesquisa deles acrescenta a nossa. Faz pensar, né? Você fala, caramba. E nos faz jovem, porque a gente não pode fixar o olhar e nem querer que a dança seja a mesma de 20 anos atrás, nem de 10, nem de 3 anos atrás, antes da pandemia. É verdade. Tudo mudou. Que legal. E para você, Marcelo, como que surgiu esse convite? Como que começou também a sua relação com o Festival de Dança? Bom, a minha relação com o festival é, na verdade, um panorama bem amplo, no sentido que eu participo desde o 4º festival, né? Eu vim aqui como competidor, para ficar em alojamento, vindo em ônibus, naqueles grupos, etc. e tal. A infraestrutura estava muito mais no início. Ainda era um processo quase embrionário, mas que também quase não existiam festivais no Brasil, né? Acho que o festival, ele acabou ocupando um espaço que ficou uma figura meio que preponderante do desenvolvimento da dança no Brasil, porque a perspectiva de qualquer artista se dá pela observação do universo à sua volta, né? E a comparação entre aquilo que aonde você está e tudo aquilo que você está vendo, né? E isso acho que foi um processo que transformou a dança no sentido da descentralização daquilo que acontecia nessa coisa de Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Perfeito. Né? Essas capitais, eu falo capitais porque realmente não estava interiorizada também não. Estavam nessas cidades, lógico, Curitiba também já tinha um movimento, mas o trânsito de espetáculos acontecia mais ou menos ali, o intercâmbio, se dá para se dizer assim, né? Estava nessa região. E o festival, na verdade, acabou semeando
sementinhas por todo o Brasil com relação ao desenvolvimento de dança, pelo aspecto do que eu falei, do convívio entre profissionais de diferentes regiões, e aí esse conhecimento foi sendo passado à frente. Hoje a gente observa no festival essa coisa incrível de bailarinos ganhando de lugares que você não imaginaria algum tempo atrás estarem saindo talentos desse nível, né? Mas ao longo desse processo, a coisa vai passando várias etapas, do processo de formação que eu comecei, que eu iniciei, depois, no momento de ser artista convidado, participando de companhias como a Associação de Balé do Rio de Janeiro, da Dalal, depois do Teatro Municipal. Depois eu ascendi à direção do Teatro Municipal e aí eu vim como diretor de companhia, trazendo a companhia. Depois aí inúmeras vezes como convidado e reciprocamente, aí depois trazendo espetáculos que eu mesmo tinha montando especificamente, como na Gala dos 35 anos, que eu fiz o espetáculo da noite de gala do festival. Gente, acho que eu fiz tudo, já fui professor, já fiz banca, já fui jurado. Então também igual a Sueli, cada edição é uma experiência, porque é uma função diferente. Mas só que tem uma coisa, há uma novidade nesse aspecto, porque também já fui curador recentemente do festival, né? E aí quando a gente está na curadoria, a gente tem uma responsabilidade talvez um pouco mais ampla, porque tudo você passava por esses 3 curadores que tinham que discutir uma série de questões de ação. Hoje em dia, o festival tem um domínio mais fácil desse processo de como mover essa máquina. E eles têm essa coisa de também estarem aqui na cidade, coisa que os curadores não tinham. Isso era uma dificuldade na relação, muito embora haja a possibilidade hoje de reuniões online, mas é diferente de quando você está assim, no lugar, tal, com aquela responsabilidade. Então, o conselho ele veio mais a criar uma perspectiva talvez maior, porque em vez de 3, agora existem 12 ou 9 conselheiros? 9. 9 conselheiros, Com somos em 9. Você com mais 9. Uma função. Mas somos 9 que a gente meio que se divide nas questões de indicação de professores, indicação de jurados, acompanhando as bancas. No caso do nosso papel, ele é puxado porque a gente tem que analisar todas as noites e a gente tem que ter uma visão global, tanto das artes eruditas, do clássico, dessa coisa toda, até passando pelo processo jazz, sapateado, contemporâneo, danças urbanas, e crianças e tudo. Né? A gente tem um olhar sobre o todo. Na verdade, a gente escapa a questão do gênero e pensa mais a dança de forma mais abrangente. Uau, realmente é um trabalho muito árduo, né? E não só durante o festival, mas principalmente antes do festival. E aí eu tava vendo que são 4 partes desse conselho, né? Júri e seleção, a parte artística, de formação e premiações especiais. E aí eu queria começar com o Marcelo explicando um pouquinho sobre o conselho da formação. O que é esse conselho da formação e o que ele preza, esse conselho, para entregar para o festival? Não, o Conselho da Formação, acho que ele está sempre um pouco mais voltado justamente para você trazer pessoas cursos, né? Que tragam cursos, que tragam possibilidades novas para o festival, porque a todo ano, a gente sempre está pensando em um fomento diferente, né? Não só como professores, mas às vezes como a gente trazendo profissionais ligadas à questão da saúde, da área médica, ortopedistas, iluminadores, figurinistas, tentando criar um espectro mais amplo, que não atenda só também ao bailarino, mas atenda um pouco também ao diretor daqueles grupos que vêm. Né? Então, eu acho que criar espaços de debates, né? Então, como palestras e situações assim, masterclass, né? Situações mais soltas, flexíveis, mas que faça o festival ficar preenchido, vamos dizer assim, de
camadas que deem sustentabilidade a todo esse processo que já começou lá atrás de formação, né? E essa pesquisa da formação acontece, obviamente, previamente, né? Antes do festival acontecer. E quais são os critérios, geralmente? Indicações? Vocês vão buscar o que o público pede? Quais são os critérios desse conselho de formação? Olha, eu acho que hoje está muito aberto nessa questão. O festival também propõe um canal aberto das pessoas encaminharem sugestões. Legal. Profissionais que desejam participar do festival também podem propor seus projetos. Legal. Então, tudo isso está sendo analisado, está sendo observado. Obviamente que tudo isso tem que se adaptar numa grade possível, claro, né? Das possibilidades dentro do festival. É física até, porque tem hora que não cabe mais, né? Sim. Não tem espaço físico para isso, né? Mas ele tem esse panorama e, obviamente, que a gente colabora também, às vezes, indicando um profissional ou outro. Legal. É um trabalho que as pessoas não têm ideia do que acontece por detrás. Quando a gente abre o site que está pronto lá, né? Os cursos, os workshops que vão acontecer, a gente não faz ideia de que tem toda uma equipe por detrás. Porque a gente, querendo ou não, vê vocês aqui, né? No festival. Mas a gente não se dá conta que esse trabalho acontece muito antes, né? E Sueli, eu queria saber, primeiro, antes de entrar na questão dos prêmios especiais, né? Mais adentro, eu queria saber quais são essas premiações que você toma conta. Você fala dos prêmios especiais? Isso. Bom, os prêmios especiais, você tem que saber quem foram os contemplados com o primeiro lugar, porque é a partir desse primeiro lugar que a gente vai escolher o melhor bailarino, bailarina, melhor apresentação, o prêmio Daniel Camargo, que é um incentivo, né, para alguém que está surgindo aí, que pode vir a ser aí futuramente um melhor bailarino. Melhor coreógrafo. Melhor coreógrafo também. E a gente tenta fazer uma coisa que é, primeiro, ter esse olhar amplo, como o Marcelo falou, de todos os estilos, mas antes de estilo, o que chamou a atenção? É isso. O que veio como algo que surpreendeu pela qualidade, mas também por algo que encanta, que muitas vezes a arte tem esse lugar maravilhoso, que não, além da técnica, tem algo que é muito sutil, mas que chega para uma plateia de 10 mil pessoas, entendeu? Sim. Então, é muito importante a gente perceber o que surpreendeu a gente, independente de que estilo for. Legal. E você tem que ficar muito atento, porque são muitas pessoas boas. Então, a gente vai indicando a cada 2 dias de mostras competitivas, a gente vai indicando. Depois, se a gente tem alguma dúvida, alguma memória, a gente volta nos vídeos para que realmente a gente possa estar o mais próximo de ser justo com aquilo que foi mostrado. Que legal, porque a gente, agora com a visão de fora, né? Quando a gente fala de prêmios especiais, é o que brilha os olhos, né? Com certeza. Quem quer ganhar um melhor bailarino, uma melhor bailarina, coreógrafo, enfim. E aí, quando a gente se fala em danças eruditas e danças mais populares, a gente tem a ideia de que sempre o erudito tem aquele pezinho ali mais para ganhar essas premiações. E o que é legal de você falar é que exatamente um dos principais critérios é o que toca o público, que toca vocês como júri, como conselho, para além da questão hipervalorização de uma modalidade em si, né? Isso é muito legal. Eu só quero deixar um cuidado que nós não levamos em consideração a reação do público, não é isso. Entendi. Tá? É muito mais o que toca a gente vocês, como público, sim, né? Sim, como exato. Observador, porque além de sermos pessoas que têm toda essa experiência e vivência na dança, a gente está ali assistindo, a gente também é um público. E como que isso nos toca e com que, vamos dizer, qualidade que isso é apresentado, não só na noite competitiva, como no meia-ponta, que a gente tem essa responsabilidade no meia-ponta também,
Então, é muita responsabilidade. Né? E muito bonito de ver que o festival vem crescendo em todas as modalidades. Então, isso que você está dizendo, antes já foi realmente mais o erudito, mas as outras áreas vieram trazendo tanta qualidade que hoje a gente pode observar esse crescimento não só no erudito, mas em todas as áreas. Aí eles vão crescendo na premiação especial. E ter essa perspectiva de dar prêmio para essas outras modalidades. Se a gente olhar o panorama, foi quase um de cada gênero. A bailarina, né, foi de jazz, o bailarino, tudo bem, foi de clássico, mas depois o melhor grupo era de danças populares. Coreografia foi de dança contemporânea. A melhor apresentação, foi de dança populares. O melhor grupo é uma coisa de pontuação, a gente não passa por nós isso, né? Mas tem essa diversidade que a gente está muito atento, até por esse aspecto mesmo que... É uma coisa que o público da dança vem prezando muito, né? Essa democracia das modalidades, de ser todos estarem ali com o mesmo alcance, né? Com a mesma possibilidade de ganhar essas premiações. Então, eu acho que quando esse olhar, e agora vocês falando, explicando tudo isso, é muito legal de saber que a justiça impera ali por trás. Isso com certeza, e eu acho que o festival tem a qualidade de muitas vezes mudar a vida de algumas pessoas, mudar o olhar das pessoas, mudar a maneira com que essa pessoa... É um incentivo muito grande, né? Você passa a ser considerado ali de uma forma diferente. Isso, eu acho que isso é muito importante. E tem uma coisa que eu gostaria de pontuar, que é essa coordenação, dentre a coordenação de formação, a coordenação da escolha dos jurados e a nossa coordenação de prêmios especiais, a coordenação do Marcelo de ser uma coordenação artística. Esse olhar artístico que ele tem como primeiro bailarino do Municipal, depois de ter feito tantas coisas diferentes, que eu acho que isso é um privilégio, ter uma pessoa com essa generosidade de olhar que ele tem, porque é verdade. Eu estou falando de algo que é verdade. Numa curadoria artística, vamos combinar que ter Billy T. Jones na abertura de um festival igual o nosso, nesse momento social, político do mundo, foi... vamos 1-0. Gol. Foi um gol, entendeu? E o festival, né, ter a escuta para isso, bancar isso, é bonito porque demais. O festival vai seguindo aquilo que também está acontecendo do lado de fora, né? Não é só pensar daquilo que comercialmente, mas tem que ter uma cabeça artística para isso. Exatamente, a sensibilidade. Só um detalhe que acho importante, às vezes a gente também, com relação ao resultado das premiações que a gente faz, tem uma outra palavra também que, além de questão de justiça, às vezes é importante a gente colocar, né? É um termômetrozinho, né? Que talvez às vezes seja a coisa, porque a justiça às vezes é uma palavra que envolve um sentido amplo, né? E às vezes você vê aquela pessoa que está naquele momento... Ele está não significa que o que está do lado não seja, às vezes, até melhor. Isso. O trabalho. Mas, naquele momento, aquela provocação, aquela situação merece ser reconhecida como uma coisa de termômetro, da onde a gente tem que colocar uma lupa ali para observar melhor esse processo. Né? Então, existem algumas coisas que essa subjetividade que vem junto com esse processo faz parte, além da questão do que a gente analisa como justiça. Porque justiça, às vezes, nos leva a uma questão de uma análise quase que matemática. É verdade. Né? E a gente tem uma outra coisa que está um pouquinho além desse processo, que deve, ou pelo menos deve estar, porque o que a gente percebe é que a gente lida com uma máquina que atende desde crianças, em nível muito inicial, a pessoas que já estão muito maduras com relação a isso. Então, existe uma responsabilidade do todo, né, das pessoas não se perderem nas suas trajetórias, a gente sugerir quais são as melhores possibilidades para que as pessoas estejam atentas
Atentas a caminhos, né? Porque senão as pessoas buscam o resultado momentâneo, a qualquer custo, a qualquer preço. Isso não é interessante quando a gente pensa que o nosso corpo ele não é digital, ele é analógico, né? A gente pode ter uma cabeça para lá de digital, de falar de uma outra ordem, né, de realidade, né, da capacidade que está por trás da criação. Sim. Que a palavra criação também é uma palavra fortíssima, né? Que às vezes são sopros que as pessoas têm que estar percebendo do que é isso. Mas, e a gente tem que estar muito atento a isso, porque há uma responsabilidade sobre a questão do momento. E às vezes essa questão das pessoas estarem tão preocupadas com o resultado faz com que elas percam noção do caminho que elas têm que percorrer. É isso que eu queria também comentar, não só do resultado, mas das premiações, né, Sueli? Porque às vezes as pessoas perdem a essência do que é estar aqui de verdade e só foca no resultado, na premiação, que querendo ou não, é um prêmio que vai pegar poeira na estante com o passar do tempo e é uma premiação ali que as pessoas talvez esqueçam, né? Então, como que as pessoas podem, talvez, os competidores, né, os participantes, podem lidar melhor com essa situação, na sua opinião? Em primeiro lugar, só complementando uma coisa que o Marcelo falou, nessas premiações especiais, através delas, a gente quer que tenha um foco sobre determinado aspecto. O que talvez a gente gostaria que as pessoas pensassem quando aquele prêmio foi dado para aquela situação? Ali tem uma causa. E ali tem uma lente para que as pessoas percebam que a gente quer chamar atenção para a qualidade daquilo que foi feito ali. Agora, respondendo a sua pergunta, eu acho que a primeira coisa que as pessoas têm que pensar é em ter uma identidade e uma autonomia com aquilo que é importante para elas. E saber que aquilo que elas mostram com a maior qualidade é para aquelas pessoas que nesse ano estão naquele júri, tocou de alguma maneira. Mas talvez se fossem outras pessoas, tocaria de outras. Então, acho que elas têm que estar muito mais preocupadas em vir, participar, mostrar o seu trabalho com qualidade, porque a vitrine aqui não é somente para os 3 do júri. Ali a vitrine é para todo mundo que assistiu. Então, todo mundo que está naquela plateia tem professores, diretores, produtores, pessoas que são dirigentes de outros festivais, coreógrafos, público comum. A pessoa vai estar ampliando o público dela, mostrando para formadores de opinião. Esse é o grande prêmio. O grande prêmio é passar por uma seletiva que são 40 pessoas antes de chegar até nós. São 5 profissionais de cada modalidade que fazem essa primeira seletiva para chegar aqui. Então, quando a pessoa chega naquela noite competitiva, ela já passou por um filtro muito grande. Sim. Então, ela está mostrando o melhor dela para um público específico e para um público formador de opinião. Acho que é essa que tem que ser a preocupação. Se tirou primeiro, segundo, terceiro, tanto é que a diferença de notas são mínimas entre um lugar e outro. Então, não se pode pensar em ir para um festival pensando na premiação. Legal. Você não estará educando os seus alunos se você for pensar assim. Eu acho que é muito legal a gente trazer essa questão vinda de vocês, porque aqui no podcast a gente tem muito o objetivo de educar, de conscientizar as pessoas. Então, a partir do momento que a gente fomenta, né, o lado da competição, do ego, da competição em si e tudo mais, a gente esquece da essência, né, do que a gente está aqui, para que estamos aqui. Então, é muito legal escutar o
que para além podemos pensar, né? Enquanto estamos ali, porque todo mundo tem o seu processo para estar ali, todo mundo é merecedor de estar aqui no festival. E antes de entrar nesse critério das notas, que eu tenho uma curiosidade sobre, queria falar sobre o artístico, né? Que é a parte que a Sueli falou, dessa sensibilidade toda, da formação artística, né? Dessa parte do conselho. Quais são os critérios que você vê, Marcelo, que antigamente não tinha, mas que hoje vocês já têm esse cuidado? Você pode responder essa pergunta? Porque eu estava pensando em outra coisa e não. Me desculpa, mas assim, tenta responder, depois eu cito. O que eu cito é o seguinte, no caso do Marcelo com a diretoria artística, qualquer um que estiver nesse lugar de coordenação artística tem que estar sintonizado com o que está acontecendo no mundo, em todos os aspectos, social, econômico, artístico, onde nós estamos vivendo, em que lugar estamos nesse momento da humanidade, entendeu? E quem poderia acrescentar a um festival que tem desde criança até profissionais, quem poderia, nesse momento, artisticamente acrescentar? Então, o critério é a qualidade, mas principalmente quem poderia vir colocar uma lente de aumento naquilo que já está acontecendo. Então, por exemplo, o Bill T. Jones e depois o balé do Bolshoi, né? Então, foram dois episódios importantes na abertura e na noite de gala. O critério é a qualidade, mas é também o que a gente quer dizer com isso. A própria apresentação do Bolshoi, apesar de nós estarmos falando da erudição, ela veio com um outro olhar. Trazendo os operários, trazendo, né, a princesa que não escolhe, a menina que não escolhe o príncipe. Então, é esse o lugar, sabe? O critério é o que a gente pode acrescentar e trazer um olhar contemporâneo, no sentido de que contemporâneo é o que acontece no momento que a gente está vivendo. Então, essa pessoa, que no caso é o Marcelo, esse coordenador artístico, tem que estar ligado no que está acontecendo no mundo, tem que conhecer, tem que correr atrás. Questionador, né? Questionando o tempo todo. Isso, então é importante, né? Acho que agora eu voltei um pouco. Eu voltei um pouco. Mas uma coisa importante do festival que ela sempre tem que ter uma reflexão sobre isso, que é muito importante que as pessoas percebam que o processo disciplinar é uma coisa que norteia qualquer arte. O processo disciplinar de você perceber que no dia após da sua apresentação, seja o que for, você tem que voltar para uma rotina de trabalhar. Tudo começa por esse processo. E a gente às vezes se pergunta por que algumas coisas na arte tem que ser, como aqui, competitiva, se a arte às vezes tem outras finalidades, mas também a gente vive um mundo de resultado. Há um certo pragmatismo com relação a algumas coisas, e que a gente tem essa intenção de entender o que é você ser pragmático, porque você precisa entregar, porque não existe também essa questão da produção que não se compromete com a entrega. Se você se propõe a um espetáculo, você tem que entregar alguma coisa. Você não pode chegar lá e simplesmente ficar olhando para a cara do público e dizer que esta é a minha mensagem. Há uma coisa que tem uma hora que você tem que ser objetivo. A Sueli estava me comentando de algumas experiências dela, que é sempre bom esse processo que o festival tem de troca, de enriquecimento, né? Tem uma hora que você está com alguns profissionais que podem ser extremamente talentosos, mas eles têm que entregar. E eles têm que ter a compreensão do outro também, né? Aonde que o outro está também, porque o mundo não gira só em torno do coreógrafo, do encenador, né? Enfim, há muita coisa por trás disso. E o que nos cabe, de uma certa forma, é entender esse lado de pragmatismo que tem que ter com relação à entrega de resultado, onde eu estou e para onde que eu vou, né? Mas dentro desse processo, aquilo que às vezes escapa um pouco a questão da curva, e você pode eventualmente pensar
como dizendo assim, além da questão da entrega, aqui há uma coisa interessante, original, para se analisar. Sim. Não, é muito legal de ver como esses dois eventos, pontuando o que a Sueli falou do Cinderella e o Build the Jones, foi provocativo demais, né? E é uma coisa que é o que segue a tendência da dança, que hoje as pessoas querem, e eu estive em uma entrevista com o Build the Jones e foi perfeita a colocação dele no sentido de fazer política e poesia ao mesmo tempo. Então, eu acredito que esses dois eventos entregaram muito isso para o público, esse questionar, né? Que é uma coisa que a gente vem vendo, principalmente nesses anos pandêmicos, as pessoas se questionando e querendo um propósito para além de estar só vendo dança por dança ali, né? Então, foi muito legal. Eu acho assim, o mundo teve uma grande lição na pandemia. Todos nós vimos isso. Ninguém acreditava que o mundo ia parar. E parou. Você vê Nova York, Paris, São Paulo, Rio de Janeiro, como uma cidade do interior nua, a rua vazia. Ninguém nunca acreditaria que a indústria, o comércio, que as coisas parariam. E parou. Você não pode passar por isso e não levar nada. Não dá para ser mais do mesmo depois do que a gente viveu. Foi um marco na história da civilização. Então, eu acho que quando vem isso, os questionamentos, trazer poesia com política, ou sem mudar a história, mas trazer outro olhar, como foi o da Cinderela, eu acho que é um compromisso de evolução que a gente tem com o mundo hoje. Nós não podemos ser iguais. Nós vamos inutilizar tudo isso que a gente viveu. E você fez uma pergunta antes. O homem é em si competitivo. E querer se superar é um desejo de todos. Apenas eu acho que a gente tem que pensar como que a gente faz isso, com que qualidade humana eu faço isso. É uma questão de ética, é uma questão de qualidade humana. Né? Nós estamos aqui para crescer e colaborar. E aí, no final das contas, essa questão da premiação especial de nós fica tão pequena, né? Quando as pessoas tiverem a oportunidade de ouvir o outro lado, né? Exato. Às vezes, se conseguirem ter a sensibilidade de parar para pensar um pouco sobre o que a gente tentou colocar, vão perceber que a coisa escapa a esse sentido egocentrista, né? Onde eu estou e etc. Outro detalhe importante que vale a pena a gente sempre frisar é o seguinte: acho que o nosso papel também é parcial. Existe um papel muito importante para se destacar também, é a qualidade no sentido de coragem e afinco da parte da direção do Instituto, que sabe que parte dali as escolhas. Né? Se as escolhas, na verdade, tem que sempre se lembrar que este é um papel tão importante quanto, né? Às vezes existem críticas um pouco por falta de conhecimento de como que a máquina funciona. Né? Então, para nós estarmos aqui, fazer o nosso papel, existe alguém que também já fez muito bem o seu papel de saber selecionar quem são os artistas que podem impactar positivamente o festival. Isso. E nisso tem que reconhecer, tem que se aplaudir o trabalho que o Eli Diniz e o Victor Arones vêm desenvolvendo junto com uma equipe de enorme qualidade no festival, todos os sentidos. Né? Com certeza, porque o conselho é o motor ali, né? O que vocês movem o festival todo. E estar nessas funções é uma eventualmente, eu e a Sueli não estaremos aqui em algum outro momento e existirão outros colegas que vão ter a função de buscar isso, porque é necessário também que a coisa se oxigene de outros pensamentos, outros termômetros, vamos dizer assim. Né? E tem uma abertura, o Marcelo colocou muito bem, é importante dizer isso, uma abertura por parte do festival de imediatamente prestar atenção quando qualquer coisa aconteça, o que podemos fazer para melhorar, atender reivindicações que muitas vezes são feitas, chamar a atenção para alguma coisa. Eles também estão sempre em movimento, não somos só nós que dançamos. Eles acreditam, né? Se eles não acreditarem no que a gente propõe, também não adianta, né? É uma troca, né? O dar e receber. Exatamente. Imagina.
Legal, porque daí existe essa interação com todo mundo que participa do festival, desde o participante, mas até o conselho, a direção. Sim. Então isso é muito bacana. Tem uma dança que é deles também. Exatamente. Sim. Que bacana. Que é um movimento, eles já estão pensando em 2024. É isso. Quando acaba hoje, o pensamento Já tá lá. deles já está É lá igual na o carnaval, frente. né, É a Marcelo? mesma coisa. Nem me lembro. Nem me lembra. Então, por isso que a gente quis trazer essa temática, porque é muito importante da gente escutar o outro lado, né? A gente fala muito com os bailarinos, com os participantes, mas quem tá por detrás desse espetáculo todo que acontece, que é o maior do mundo, né? Envolve muitas pessoas, é muito legal de saber da parte de vocês. Fora a luta que é para ter apoiadores, porque, afinal de contas, para manter tudo isso que está acontecendo aqui, Demanda muito. são quantos palcos? São, não sei, Muitos. muitos, eu não sei quantos. E, assim, me chama a atenção a equipe que trabalha o ano inteiro. Como que a gente recebe tudo com a maior clareza muito tempo antes de aqui estarmos. E é uma coisa que, por exemplo, eu ontem até perguntei acho que para o Vitor, falando dessa questão da máquina, né? A princípio, alguns anos atrás, era uma equipe mais enxuta, né? Sim. Hoje é uma equipe grande e que, quando chega o momento do festival, são centenas de pessoas trabalhando. Então, é uma coisa... Exatamente. Então, a sincronia ali tem que existir, porque senão tudo isso que a gente viu em 13 dias não é possível, né? Então, para finalizar, eu queria saber de cada um de vocês, como que foi essa edição do 40 anos do festival para vocês, Felipe? Porque a gente já tá no finalzinho dela aqui na nossa gravação de hoje. Eu acho que foi brilhante. Foi brilhante. Imagina ficarmos 2 semanas vendo o crescimento das pessoas e do festival numa harmonia, um clima de comemoração, sabe? Um clima de gratidão por todo esse tempo. As homenagens que foram feitas, lindas, emocionantes. Eu acho que foi brilhante. O festival não poderia completar 40 anos com mais consistência do que foi mostrado aqui, sabe? Mas principalmente o astral do festival. Que legal. O astral foi lá em cima, como merecidamente tem que ser, porque não é fácil. Eu sei que é completar 40 anos numa ação ininterrupta. Sim, né? exato. O festival começou logo após uma ditadura, onde a gente passou por milhões de momentos brasileiros, econômicos, políticos, e a permanência, a resistência, né? A insistência no sentido de tornar possível, nesse sentido, né? Que legal. A permanência é uma coisa muito bonita e rara. Então, para mim, a palavra é brilhante. Que legal. E para você, Marcelo, como foi essa edição? Não, eu acho que é isso. Foi mais um festival histórico, né? A Sueli bem lembrou dessas questões das homenagens, a gente ter a Tatiana Lescova sendo homenageada, já próxima aos 101 anos, né? A Roseli, enfim, e personalidades de diversos setores, né? Desde ao ex-governador, né, Henrique da Silveira também, que teve um papel muito importante nesse aspecto do que ajuda a estruturar. Porque às vezes a gente fica sempre lembrando, né, das pessoas que sobem ao palco, mas a gente tem que lembrar quem está por trás do palco. Exatamente. Isso, às vezes, tem um olhar um pouco como se parecesse que sempre são pessoas que querem, enfim, aproveitar um pouco da cereja do bolo, e não é a real. Eles, às vezes, são os que colocam os ingredientes para o bolo ficar legal. Com certeza. Mas eu falo assim um pouco dessa questão da Dona Tânia, que volta um pouco à cabeça, porque é uma personalidade que esteve presente nessa edição, e ela foi uma pessoa que testemunhou essa passagem da história da dança muito enriquecedora, vindo de uma companhia que justamente tinha o Diaghilev como o grande mentor e Nijinsky como um dos precursores da grande virada da dança no século passado, que o século passado foi um século extremamente rico para a dança. Sim. Então, esta pessoa que ajudou, participou por
por esse processo. Estar ainda hoje aqui, né? Privilégio. Contribuindo, estando, né? Para quem tem um pouco mais de curiosidade, quiser pesquisar e tal, a gente vai perceber que muitos profissionais de diversos lugares do Brasil sempre passaram pelo estúdio dela, né? Conviveram com esse processo todo de transformação. E, além do mais, também eu acho o seguinte, que é importante que a gente também tira desse festival, é a ideia que eu, junto com o prazer aqui de trabalhar com a Sueli, que a gente presenciou essa coisa, a gente semeou possibilidades para o futuro. Isso que a gente acredita, assim, tem fé, que espera que desses jovens que a gente viu, que a gente conseguiu, não digo nem iluminar, mas de uma certa forma a gente conseguiu observar, né? E que a gente tem a esperança que isso traga frutos maravilhosos para o futuro. Muito bem falado essa questão do semear as possibilidades. É uma das coisas que eu acho que eu mais falei nos episódios aqui do Pode Dançar com os convidados, que o exemplo que o festival vem sendo da questão das possibilidades enquanto dança, né? Não só profissional, mas outros caminhos também. Como vem se incluindo isso no programa do festival e trazendo cada vez mais pessoas para o mundo da dança, que quer dizer mais valor, né? Para aquilo que a gente faz, para aquilo que entrega. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. É brilhante, como a Sueli falou. Agora eu devolvo para vocês. Muito obrigada. Lindo de ver como a organização funciona. Muito legal de saber um pouco mais desse backstage. E foi um prazer tê-los aqui nesse episódio que é super especial. Com certeza vai ser muito bom para o público que também nos assistirá ou nos escutará. Porque é isso, né? Sobre educação e sobre conscientizar daquilo que se passa pelo outro lado. E é um lado tão lindo, viu, gente? É um lado que sem esse lado, nada disso aqui estaria acontecendo. Eu só queria acrescentar uma coisa que o Marcelo falou, que eu acho muito importante. Claro. Nós estamos num país de dimensões continentais, né? E o festival acontece no Sul. Sim. E poder dar prêmios especiais para cidades do interior, para Recife, para aqui mesmo onde acontece, para vários lugares, a gente mostra que esse país dança e dança bem. Exatamente. Então, ampliar o olhar, embora nós temos a mídia mais no Sudeste, mas fora o Sudeste existe. Acontece Norte, muito, Sul, Leste, Oeste, cheio de gente dançando. Né? Então, isso dá uma satisfação enorme. Não, e vocês abrem as lentes da dança para o Brasil inteiro, como um todo. Isso é muito legal. O festival abre, O festival, né? Exatamente, como um todo. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer. E muito obrigada para você também que vai nos assistir ou nos escutar. Lembrar que tem vários outros episódios já disponíveis dessa nova temporada no YouTube e no Spotify. E é isso, a gente se encontra então no nosso próximo episódio do podcast Pode Dançar. Obrigada, gente.